Então, a parte de digital, para mim, de mídia digital, e aí a gente entende por mídia digital uma infinidade de canais hoje, cada vez eles aumentam mais as possibilidades, até a gente fala que é muito difícil você acompanhar tudo, exige bastante enquanto profissional. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo episódio da Escola de Negócios. Nós estamos trabalhando a disciplina de Comunicação Empresarial e Negociação e ao longo da disciplina nós estamos tendo a honra e o privilégio de contar com a participação de profissionais que atuam diretamente com algumas temáticas que abordamos na disciplina para conversar, bater um papo, trazer um pouquinho de como que é essa atividade. Nesse caso, no dia de hoje, nós vamos falar sobre a comunicação e as mídias digitais. E aí, para conversar sobre esse assunto, tenho aqui comigo a Ariadne Zonetti, que é uma unanimidade, vamos dizer assim, dentro dessa área, expert na área de mídias digitais, e tem muito conhecimento e já tem uma trajetória muito bacana dentro dessa linha, né, desse segmento da comunicação nas mídias digitais. Ariadne, seja bem-vinda. Queria que você se apresentasse, comentasse um pouquinho aqui sobre você, o pessoal conhecer também a Ariadne, e aí a gente começa aqui a fazer perguntas, e eu vou perguntar, você é um aluno hoje aqui, perguntando para você uma série de coisas. Beleza, vamos aprender junto, é tudo compartilhado. Bom, eu sou a Ariadne, também sou professora aí na EAD Unicesumar, eu dou aula no curso de marketing, na pós-graduação. Eu tenho aí 10 anos na área do marketing, nasci no digital, basicamente, então eu comecei trabalhando com redes sociais há bastante tempo e fui evoluindo, passei pelas áreas para ser head do digital, agora eu sou head de marketing de uma startup de educação. Então, a parte de digital, para mim, de mídia digital, e aí a gente entende por mídia digital uma infinidade de canais hoje, cada vez eles aumentam mais as possibilidades, até a gente fala que é muito difícil você acompanhar tudo, exige bastante enquanto profissional. Então, assim, vai ser um prazer compartilhar aqui um pouco da experiência com vocês. Legal, e você falou sobre essa infinidade de opções, né, de mídias que nós temos, e essa é uma primeira pergunta que eu coloco aqui para a gente ajudar a esclarecer. Para a gente iniciar aqui, eu gostaria que você comentasse, né, um pouco sobre a diferença entre rede social e mídia digital, né? Que às vezes existe uma confusão. A rede social pode ser uma mídia digital ou existe uma separação, enfim, esclarece para a gente. Vamos lá, rede social é todo aquele canal onde a gente compartilha, onde existe uma sociabilização de um conteúdo, de uma conversa. Então, um grupo no WhatsApp, sei lá, o grupo do condomínio, é uma rede social. Agora, quando a gente usa a palavra mídia, ela implica em negócio, ela implica que você está tendo uma troca, um comércio, né, um negócio, uma venda, uma ação de compra e venda de um espaço que vai falar com uma audiência. Então, enquanto usuário, às vezes, para mim, vamos supor que o Facebook pode ser simplesmente uma rede social. Eu entro lá para conversar com a minha família, para postar alguma coisa. Eu mesmo participo de muitos grupos no Facebook. Eu acho que tem gente que fala, o Facebook morreu. Eu falo, gente, o Facebook é fantástico para comunidade, né, para grupo. E, para mim, é uma rede social. Porém, para um anunciante, quem está comprando mídia no Facebook, ela se torna uma mídia social. Então, eu posso ser uma rede social e eu posso ser uma mídia social. O próprio grupo de WhatsApp, eu posso ter o grupo de WhatsApp, sei lá, da minha loja, tá? Eu tenho uma loja e eu fiz um grupo de WhatsApp para poder postar as roupas que estão chegando para os meus clientes lá naquele grupo. Aquele grupo, ele deixou de ser uma rede social, simplesmente um ambiente de conversa, e ele passou a ser uma mídia social, ele se tornou um canal de venda, né? Então, existe essa diferença de como você trata o canal. Legal, então a diferença está na forma, então, como eu uso a ferramenta, né? Então, vamos pegar aqui talvez as mais conhecidas hoje, Facebook, Instagram, né? Twitter, talvez, é uma rede social, ou são redes sociais, desde que eu estou ali compartilhando uma foto pessoal, né? Fui fazer uma caminhada, andei de bike, estou lá com um prato, né? Comum, né? O pessoal postar, estou num lugar legal.
Agora, a partir do momento que eu começo a falar sobre empresa, começo a falar sobre um produto, aí muda esse conceito, aí passa a ser uma mídia Mídia, de comunicação empresarial, né? Para a comunicação exatamente. empresarial. Acho até que a Legal. gente pode colocar um exemplo novo, que é o Clubhouse, que o Clubhouse é uma rede social bem excludente, né? Porque só quem tem iPhone pode ter Clubhouse, só quem tem convite do Aham. iPhone vai poder entrar no Clubhouse. E ele não existe ainda um modelo de mídia. Eu não posso ir lá como marca e falar, eu vou comprar essa sala aqui de conversa. Mas eu, enquanto marca, posso patrocinar pessoas que vão conversar sobre um tema que converge Uhum. com o meu negócio. Então, ela é uma rede social, mas eu, enquanto marca, transformei ela numa mídia, num canal de comunicação com uma audiência que é interessante para mim. Então, é essa troca. Interessante essa estratégia do Clubhouse, porque ele cria escassez, né? Todo mundo Sim. quer, mas não consegue, é só por convite, é só uma parcela, né, que tem. Isso, e acredito que muito em breve deve expandir, deve abrir, e Sim. aí vai ser aquela avalanche, né? Todo mundo vai correr para ver como que é, e enfim, E aí aí tem os que vão é para cima. gostar, os que não vão gostar, né? A gente nunca sabe se essas redes sociais elas permanecem, né? Aham. Elas entram, às vezes a gente tem um boom e de repente ou uma rede social mais madura consegue trazer o que ela trouxe de inovação, colocar dentro do seu pacote maduro e aí matar essa outra nova, ou Sim. ela a nova consegue de estratégias que talvez uma madura não vai conseguir aplicar. Então a gente vai ver o É que vai o, acontecer com o Bom, Clubhouse. é que o Clubhouse é uma rede fora da curva, assim, né? Ela tem um conceito muito diferente, porque o Facebook, por exemplo, quando surgiu, tinha o Orkut. Aí meio que Sim. sobrepôs ali, o Orkut foi encerrando e ficou o Facebook até hoje, né? É. E Teve acredito o que vai caso do Snapchat, né? o O Snapchat. Snapchat foi super disruptivo na questão dos vídeos curtos que não ficavam Aham. salvos. O Facebook tentou comprar o Snapchat, né? O Snapchat não quis ser vendido, e aí o Facebook fez uma réplica dentro do Instagram e meio que Sim, matou o Snapchat. sim. E o Snapchat já tem há um bom tempinho, né? Sim. Legal. O Ariadne, show de bola. Acho que esse esclarecimento, né, para quem está nos assistindo, é muito importante, porque daí a gente já começa a olhar com percepção diferente para cada movimento que a gente vai fazer dentro das redes, né? Uhum. E com a intensificação das mídias digitais, aí quando eu digo mídias, eu já expando mesmo para todas as formas possíveis, né, de comunicação. Para você que trabalha diretamente nesse processo, né, de pensar posicionamento, de pensar marca, né, dentro das mídias, Uhum. o que mudou na comunicação das empresas com a entrada das mídias ou com o uso das mídias digitais? Eu acho que o que mudou hoje é que a gente teve essa expansão de pontos de contato. E isso, para uma marca, ela exige muito que a marca esteja consolidada no que ela é, porque é muito fácil você escorregar. Porque são tantos pontos de contato e você precisa manter uma sintonia, né? Você tem que manter a sua mesma ideia em todos, você tem que manter uma excelência em todos, e isso é difícil para as marcas. Não vou falar que é super fácil, porque não é. Então, surgiu a exigência de novos profissionais, né? Então, surgiram novas demandas que a gente não tinha há 10 anos atrás, por Uhum. exemplo, e uma orientação que a gente chama de omnichannel, de você tratar a experiência com essas pessoas iguais em qualquer canal, e isso é uma coisa que ela demanda trabalho, ela demanda automações. Ao mesmo tempo que isso é uma oportunidade, não significa porque a gente tem tantos canais que a gente tem que estar em tantos canais, né? Você precisa estar nos canais que são relevantes para o seu público, mas que você consegue operar, porque a gente vê às vezes, principalmente quando surgem essas redes sociais novas, as marcas, eu vou para lá porque está super na moda, mas é relevante? A marca ela precisa estar, o público com o qual você conversa, ele está tão atuante naquela plataforma a ponto de você construir uma atividade para ela, né? Então, por mais que existem todos, existe um pensamento estratégico das marcas de usar aquilo que faz sentido, até porque é dinheiro envolvido, né? Uhum. Não é É simplesmente abrir. tempo, né? Tempo profissional, tecnologia, né? Porque você tem que ter um aparato ali, você vai ter que ter um software, por exemplo, de edição, Photoshop, alguma coisa assim, para criar uma peça legal, Sim, tem que ter um profissional que entende. Então, de certa forma, um investimento, né? E aí você é está um numa investimento. rede que o teu público não está lá para te ver, para conversar com você, né? Então, acaba Acho sendo um desperdício. quando a gente fala de transformação digital no todo, é importante colocar que isso é uma coisa que aconteceu e ela só vai evoluir, né? Não tem como a gente voltar, não tem como. Isso não é uma moda.
Comunicação digital, ela daqui para frente, a gente fala que a gente está no começo de uma década digital, de uma transformação muito grande. Então, não tem como não estar. Mas para estar, também você não precisa estar em todas. E precisa fazer sentido com as pessoas, né? Com aquilo, com o público que você está lidando ali no dia a dia. Legal. E ainda assim, só para curiosidade também, né? A gente vê hoje, como você falou no início, um crescimento muito grande de opções de mídias, né, digitais. Hoje, assim, de uma forma geral, quais são as mídias que as empresas estão utilizando mais, o que está sendo mais aderente, né, para os negócios? Eu acho que hoje é impossível não falar do Instagram como uma rede social principal. Não significa que ela vai continuar sendo por muito tempo. O Facebook era a nossa mídia principal de massa, não que ele deixou de ser. Ele ainda é uma mídia de massa, é a rede social que tem mais usuários no mundo e, assim, muito longe do Instagram, muito longe. O Instagram tem que comer muito arroz e feijão para chegar no nível de usuários que o Facebook tem. Mas hoje o Instagram, ele se tornou uma rede de massa que cresce muito rápido. Porém, não é todo o público que usa o Instagram tanto assim, né? Então, tem redes sociais que a gente fala, são as redes sociais que ficam um pouco nichadas, elas vão sendo periféricas em volta dessas redes sociais de massa e vai muito de acordo com o seu público, né? Por exemplo, eu estou trabalhando bastante com o público de tech e eu estou participando de muitas entrevistas com pessoas de tecnologia e você tem lá, seleciona as redes sociais que você mais entra. O Instagram não é sequer selecionado. Nem lista? Não, primeira seleção, Twitter. Tipo, primeira seleção, Twitter. Aí depois o Medium. Aí depois tem o Slack, ou um grupo no Telegram. Então, eu, enquanto marca tech, posso olhar para o Instagram, beleza, ele vai ser importante para uma construção de marca de topo de funil, né? Para ser de massa. Mas talvez a rede social que eu preciso dar mais atenção seria o Twitter, porque o que adianta eu fazer essa atenção toda em cima de um Instagram, sendo que meu público está dizendo que ele está no Twitter? Então, hoje a gente existe sim as de massas, igual o LinkedIn. Ter uma company page no LinkedIn, eu acho super importante. O LinkedIn, eu acho isso até um pouco... Os alunos que estão nos ouvindo, isso é muito comum, as pessoas terem LinkedIn na capital. Cidades grandes, as pessoas costumam usar o LinkedIn como fonte de informação, não só como um currículo vivo, né, mas como relacionamento. E no interior isso não é tão comum. As pessoas às vezes mudam de emprego ou tal e nem sequer atualizam o LinkedIn, não usam o LinkedIn como uma plataforma. E eu acho que isso é um desperdício muito grande, porque ele é uma plataforma muito interessante. Então hoje, sem olhar o segmento da marca, eu consideraria, você tem que ter uma página no Facebook, você tem que ter uma página no Instagram e você tem que estar no LinkedIn. Acho que são as 3 básicas. As 3. E aí, dependendo do que você vai desenvolver, você vai ter que ir esticando, né, em outras redes sociais. E se você está lá, se você estiver na rede social, é para realmente estar, né? O YouTube é uma rede social perigosa. Tem marcas que... Porque ele tem marcas que, vou fazer YouTube, mas aí nunca posto um vídeo. Vou fazer um YouTube, mas só tem propaganda. E daí, para que tem o YouTube? Não faz sentido, né? Se você não vai alimentar... Não engaja, não chama atenção, né? Não tem constância. Exatamente. Então, você vai criar uma porta onde as pessoas vão chegar ali e não vai ter ninguém para conversar com elas. Não vai ter ninguém para interagir com elas. Então, por que vai ter aquela porta? Acho que está em jogo também essa questão da experiência, né, do público. Ao fazer contato, né, independente da mídia, ao fazer contato, ele ter uma boa experiência, seja um conteúdo, exatamente, seja uma conversa, seja entretenimento, mas que seja uma experiência positiva e que marque positivamente, né, na mente desse possível cliente, né, futuro ou prospect, enfim, e que ele vai lembrar de forma bacana da marca e vai indicar, e vai falar, e vai voltar, vai se inscrever e vai seguir, né? E um ponto que eu sempre trago nas aulas, quando a gente fala de digital, é da horizontalidade que o digital tem. Então, ao contrário de uma mídia offline, onde eu vou lá e pago um comercial. Eu estou fazendo comercial, eu não estou escutando que as pessoas que estão assistindo aquele comercial estão falando sobre o comercial que elas estão, sobre a informação que elas estão recebendo. Na internet, ao mesmo tempo que eu estou postando um anúncio, um post, a pessoa tem espaço de revidar. E é muito frustrante para um público, se você foi no YouTube e criou um vídeo, ele está lá comentando e ninguém responde. Ele perguntou coisas e ficou
né, no ar, ficou lá no vácuo. Tá abandonado. Abandonado. Então, eu sou muito assim em relação a estratégias de canais. Se a gente vai estar num canal é para realmente estar, do que só criar para, eu tenho o YouTube, mas eu só vejo uma vez a cada mês respondo as pessoas. Então para que existe aquele canal? Às vezes isso vai queimar a marca, na verdade. E uma curiosidade que me veio aqui, você falou dos comentários e tal, né? Geralmente, quando você faz uma postagem no Instagram, no Facebook, até no YouTube, qualquer rede, né? Sempre existe ali a possibilidade de interação. Às vezes vai ter comentários muito positivos, né? Com respeito, né? De agradecimento, elogios, mas também tem infelizmente, tem algumas pessoas que às vezes colocam ali comentários depreciativos, negativos. Como que a gente pode lidar com isso? Eu devo responder a todos, independente se é positivo ou negativo, ou eu vou tangenciando isso de alguma outra forma? Eu não acredito que a marca seja obrigada a responder todos. Até a gente tem marcas muito grandes, então a Netflix, que é uma marca assim que eu acho fantástico a presença de marca que eles têm. Só que a gente está falando de 3 mil comentários no post. É impossível. Tem que contratar 500 mil pessoas para ficar respondendo, né? Isso em um post. Imagina em todas as redes sociais que eles atuam juntos. Eu acho que é muito importante saber ouvir o seu consumidor. Isso é essencial, porque você está produzindo para ele. Se eu estou vendendo uma coisa para você e você que é usuário está com reclamações, como assim eu não vou te ouvir para trazer esse feedback e aprimorar meu produto ou para entender um problema, né? Então, quando existe esse tipo de coisa, normalmente quando eu organizo esse tipo de estratégia oi, tudo bem? Entendemos, a gente chamou você para conversar, chama no inbox, entende o que está acontecendo, né? E conversa. Isso a gente sempre fala que o cliente tem sempre razão, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Só que existe também limite entre as coisas. Na internet, as pessoas acabam falando muitas coisas sem se responsabilizar por que elas falam. Né? E às vezes, quanto mais você tenta conversar com aquela pessoa, mais audiência ela ganha e ela simplesmente não quer conversar. Isso já aconteceu comigo enquanto marca. Da pessoa reclamar, espalhar em todos os lugares, você está chamando ela para conversar e ela não te responde, porque ela não quer conversar. Quer causar, né? Ela quer causar. Existe uma diferença e também o respeito. Normalmente, principalmente no Facebook, você tem lá termos e condições. Por exemplo, não usar palavras chulas, falta de respeito. Então, isso te dá uma prerrogativa de ir lá e excluir um usuário. Porque existe um limite de uma reclamação e de um xingamento, de uma ofensão, de um discurso de ódio. Né? Isso na internet é muito sensível. Então, o que eu sempre aconselho um cliente insatisfeito, vamos buscar entender, chama ele para conversar no privado. O cliente que quer resolver o problema, ele vai te explicar o que é. Porque ele quer resolver. É bem isso, porque às vezes o cliente realmente ele está usando ali a rede como um ponto de contato direto, né? Ao invés de ligar, ao invés de ir até a loja, ele fala, comprei tal negócio, né? Veio errado. E aí você vê que realmente é um problema real e vamos atendê-lo, né? E outros comentários realmente são assim, nada com nada, a pessoa só está ali querendo inflamar. Exatamente. Enfim, às vezes ela gosta de uma outra marca e ela fica meio enciumada e quer depreciar, né? Enfim, então, acontece de tudo, né? Acontece de tudo e tem aquele ponto que não tem como a gente agradar a todos. E às vezes você tem que selecionar o seu público. Às vezes aquela pessoa que está reclamando, ela nem é seu cliente. Eu já vi muito isso acontecer. Eu sou muito curiosa também, acompanho outras marcas, eu abro a seção de comentários, principalmente quando é anúncio. Quando é anúncio e tem um monte de comentário, eu abro para ver os comentários. E às vezes a pessoa nem é consumidor, ela nem é o público-alvo, ela foi impactada por algum momento, ela curte por outro motivo, ela acompanha a página, e ela não é um consumidor. Então, assim, não vale a pena também o esforço. Isso de marcas muito grandes, né? Igual eu falei, uma Netflix, 3 mil, sei lá. Se tem 3 mil comentários num post, acho que num dia eles devem ter uns 50 mil pessoas falando com eles ao mesmo tempo. Aí você tem que filtrar. Né? É muita coisa. Em marcas menores, quando a gente fala de marcas locais, chama o seu cliente para conversar. Agora, excluir, a menos que seja realmente ofensas pesadas, palavras chulas, que vai contra os termos de uso que você está usando ali, excluir simplesmente é ruim, porque você, estou calando a boca das pessoas, ou estou escondendo. Ninguém gosta de você estar falando e alguém vai e põe a mão na sua boca. Ninguém gosta disso. Excluir uma opinião é você ir lá e tentar calar alguém, né? Então, aí não é legal também, né? Você não precisa entrar na briga, mas você também não precisa radicalizar o ponto de
Porque daí você inflama ainda mais, né? Você inflama ainda mais, a pessoa se sente censurada. Eu É. acho que isso é mais delicado ainda. Ô, Ari, você falou do Facebook, falou do Instagram e do LinkedIn como talvez aí hoje as três principais, né, em termos de comunicação para negócios. Qual que é a diferença de uma postagem ou do uso que eu faço no Facebook para o Instagram e para o LinkedIn? Porque o Facebook tem lá o perfil e tem página, né? E o Instagram você tem o perfil, mas você tem um perfil mais voltado para comércio, né, comercial, né, pessoal, personagem pública, alguma coisa assim. Queria que você comentasse, né, como que eu devo elaborar esse conteúdo de comunicação para cada uma dessas redes? Cada rede ela tem os seus próprios formatos, né? Então, hoje a gente não tem nenhuma rede com mais formatos do que o Facebook. O Facebook, ele aceita enquete, ele aceita live, ele aceita vídeo, ele aceita GIF, ele aceita link, ele aceita uma infinidade de formatos de conteúdo que o Instagram já não aceita. O Instagram, ele é inteiramente visual, ele é estético. Então, você precisa postar coisas que têm esse chamariz muito mais forte. Às vezes, no Facebook, apenas um texto vai ser suficiente. E outro exemplo, eu vou novamente usar a Netflix, porque eu uso essas estratégias muito bem. No Instagram sempre vai ter uma imagem, vai ter alguma coisa chamativa, vai ser alguma coisa que o assusta, ou, né, alguma coisa que faz você parar ali quando você está passando aquele monte de coisa. No Facebook, às vezes, uma pergunta, um texto, os formatos que aquela plataforma tem de melhor. No LinkedIn, a gente tem um ambiente corporativo mais latente, mais forte, né? Então, as coisas lá, normalmente para a empresa, tem a ver muito mais com a empresa, muito mais com as ações da empresa, com a marca enquanto empresa e não a marca para o consumidor em si. Então, quando a gente vai avaliar, às vezes você pode postar a mesma ideia, é só o formato que vai mudar. Um exemplo, sei lá, uma receita de bolo, né? Uma padaria. No LinkedIn, eu vou postar sobre a receita de bolo, sobre a tradição daquela, né, puxando para a tradição daquela receita, que a empresa foi criada não sei quando e vai postar uma receita. No Instagram, eu vou postar uma foto desse bolo bem lindo, com o chocolate caindo e tudo mais. Deu fome. No Facebook, eu posso fazer o quê? Posso fazer um videozinho do bolo, eu posso colocar a receita por inteiro, eu posso perguntar qual tipo de sabor você gosta mais e fazer uma enquete. Então, é o mesmo conteúdo, tá falando da receita de bolo, mas ele é trocado de acordo com o tipo de conteúdo específico que a plataforma potencializa. Né? E eu acho que o Instagram, ele tem muita coisa também, ele tem IGTV, tem Stories, então você também consegue trafegar em vários pontos, né? Como que é o nome daquele Reels, né? Que é uns videozinhos também, né? Que é uma cópia do TikTok, isso, né? É uma adaptação. Olha, e tem o TikTok também, né? que tá bombando também, né? Mas outra estratégia, é outro estilo também, né? Exatamente. O TikTok, ele tem uma dominação muito grande da geração Z, né? Que é os nascidos de 2000 para frente, eu acho. Não, geração Z é 97. Nascidos de 97 até 2010, se não me engano. Então, você está falando com esse público, então faz total sentido você estar no TikTok. Agora, você está falando com um público 40 anos? Sim, então por que você está no TikTok? Porque tá bombando. Sim, mas tá bombando para uma geração que é outra geração. É outro perfil. Exatamente. Legal. Então, o meu filho adora TikTok aqui. Ele assiste, acompanha, a gente acompanha ele, né? Sim. Ele adora alguns canais. Eu baixei, eu tenho, mas assim, não é um canal que eu acompanho porque eu trabalho com isso, eu preciso entender como se comporta. Mas não é o formato de conteúdo que eu gosto para mim de consumir, sabe? Eu entendo como funciona, mas assim, não é uma coisa que deixa eu ver lá porque eu quero ver enquanto usuário. É muito mais o olhar de profissional para entender. Legal. E o que um gestor, né, um administrador, o que ele precisa saber sobre essas estratégias, né, para uso das mídias digitais, para ele conseguir utilizar adequadamente no negócio? Por exemplo, minha empresa criou um perfil numa mídia digital, seja ela qual for, se quiser pegar um exemplo, e agora, o que eu faço? Né? O que eu devo considerar para ter sucesso nela ou conseguir fazer ela crescer?
Rede social, como a gente fala, o ser humano ele é essencialmente social. Então, elas servem para você criar uma comunidade em torno de uma ideia, em torno de um produto, né, que você está vendendo. Então, se você cria uma rede social, você precisa ter 3 pontos bem importantes mapeados, que é o conteúdo que você vai postar. Então, se você criou o canal, você precisa alimentá-lo para você poder atrair aquelas pessoas e gerir essa comunidade, né? E nesse conteúdo vai ser desde você mostrar o seu produto, vamos supor que eu tenho uma loja de roupa. Desde eu mostrar o meu produto, falar das roupas que estão chegando, eu falar de tendências de moda, né? Eu falar de outras coisas que não é só vender o meu produto. Porque o que acontece na rede social? Ela existe para sociabilizar. Ela é um canal de venda? Ela pode ser um canal de venda, mas as pessoas vão escolher seguir alguma coisa por algo que vai além de um produto, porque o produto ela vai na loja para ver. Então, normalmente, você mesmo como usuário pesa assim, por que eu sigo tal marca? Igual, por que eu sigo a Nike? Eu não fico comprando tênis toda hora. Né? Eu nem uso tanto tênis da Nike, mas eu sigo a Nike por quê? Porque a Nike eu acho uma marca super inspiradora. Você usa All-Star, então, né? Eu sou do time All-Star, mas assim, eu sigo a Nike porque eu acho a Nike super inspiradora. Eu olho os posts, ela é uma marca que inspira. Então, assim, eu passo a seguir a Nike pelo que ela me dá, além de um produto. Então, o conteúdo é essencial você pensar na estratégia. Fiz o canal, tenho a minha loja de roupa. Se eu ficar só postando foto da roupa, é chato. A pessoa, tipo, Cansa, né? Cansa porque é mais do mesmo, né? Não tem novidade. Exatamente. Então, precisa pensar o conteúdo. Precisa pensar a estratégia de atendimento dessas pessoas, né? Porque tudo que você vai falar, você vai ter um B respondendo. Se você não tiver respostas no começo, para quem está começando, normalmente eu posto, ninguém falou nada. É normal. Demora até as pessoas terem, deixa eu perguntar alguma coisa, deixa eu interagir com isso. Então, você tem que ter uma estratégia de atendimento. Hoje no Instagram, para quem usa o perfil comercial, você consegue organizar respostas automáticas. Né? Então, para quem tem negócio, eu acho que isso é fantástico, porque você mandar uma dúvida e você ter lá algumas respostas automáticas de acordo com o que a pessoa respondeu. Isso é outro ponto. O terceiro ponto é você entender os dados que você está gerando disso para saber o que funciona e o que não funciona. E eu bato muito na tecla que não existe uma receita de bolo. Não existe falar assim para você, olha, você vai postar 3 vezes por semana, daí você vai postar um post rosa, e aí você vai responder 3 pessoas, e aí, bum! Não existe. Né? A gente está falando, eu gosto de uma frase que é você tem que engajar o coração das pessoas o tanto quanto você engaja o cérebro delas. Se você falar com o coração das pessoas, o cérebro ele só vai repetir. Então você tem que tocar. Isso parece um pouco abstrato, gente, mas se você não falar com as pessoas, enquanto seres humanos, a marca ela não vai conseguir engajar, né? Então a gente tem que estar olhando e testando. Às vezes o que funciona para um segmento não funciona para o outro. Igual eu trabalho com educação há 10 anos. Então, para a educação, eu sei mais o que funciona. Agora, para vender carro, eu não sei o que funciona tanto. Pode ser que para vender carro tenham coisas que para a educação jamais vai funcionar. Então, legal. Existe muito teste, não pode ter medo de testar. E essa ideia de conhecer o público, né, de saber como que ele interage mais, aí tem que testar mesmo, né? Acho que tem que experimentar para até descobrir, até calibrar ali qual que é a forma, né, que o público-alvo responde mais, né, interage mais. E aí, independente do canal, né, seja Facebook, Instagram ou mídia. Né? Exatamente, qualquer tipo de canal é teste. E às vezes não vai ser fazendo 3 vezes que você vai ter esse dado, né? Você vai fazer várias vezes, aí você vai colocar outra coisa, por exemplo, Reels. Fazer 3 Reels. Nossa, Reels não funcionou, mas foi suficiente fazer 3 Reels? Exige tempo, e hoje a gente vive numa geração, e eu falo porque eu sou geração millennial, é muito imediatista, você quer que as coisas para já. Né? Esses dias um aluno me falou assim, porque eu queria aprender logo, eu não tenho tempo de ficar estudando 2 anos para aprender. Nossa. Aí eu peguei assim, então, você não vai aprender. Porque não é assim. A gente não tem um chip que sai daqui e coloca ali, né? Então, criar comunidades não é assim. É plantio, é você plantar, olhar, ajustar o fertilizante, olhar de novo, pôr aguinha, afogou a planta, volta. É cuidado, e isso demora um pouco, né? E você vai aprendendo com isso. Eu vou, até por mim, esses dias eu testei
acho que foi essa semana no meu Instagram, eu coloquei um post sobre tecnologia na agricultura. Eu vi. Foi 30% do que quando eu falo simplesmente sobre marketing. Uhum. Né? Só que para mim é importante falar de tecnologia aplicada a outros segmentos, porque eu acho que isso ajuda a gente a pensar. Mas eu entendi que, não, eu quero ver coisas sobre marketing. Então, quando eu posto coisas do universo marketing, é muito melhor do que eu falar de tecnologia na agricultura. O seu público está interessado nessa outra pauta, né? Vamos dizer assim. Nessa outra pauta. Foi um teste, né? Você testou, Foi um colocou teste. ali. Legal. E acho que o gestor, o administrador que está aqui nos assistindo, né? O nosso estudante, ele precisa ter isso em mente, não pode ter medo, né? De tentar, de fazer de um jeito, fazer de outro. Exatamente. Vai ter uma postagem que não vai ter muita repercussão. Paciência. Olha, analisa como que fez, olha outros perfis, como é que está sendo feito, vai tirando insight, né? Vai aprimorando, né? Vai aprendendo e aprimorando. E quando a gente fala de redes sociais especificamente, tem muita questão, é muito mais quantidade do que qualidade, porque quanto mais você faz, melhor você vai ficando. Então, assim, é muita quantidade, é posta, testa, vai isso, vai aquilo. Conforme você vai fazendo, você vai melhorando. Uhum. Você vai entendendo isso de uma forma muito mais clara, né? E é legal ter um cronograma, Ariadne, assim, tipo, dentro de um mês, ou dentro de um semestre, ou até mesmo um ano, eu tenho um planejamento, considerando datas sazonais, considerando momentos, né, econômicos, né, de feriados e tal. É interessante eu ter um calendário para definir ali o que postar, né, um conteúdo. Aí depois Com você certeza. pensa o que postar, o conteúdo em si, mas você já tem um norte ali e uma sequência, né, bacana que vai te deixar norteado. É legal? É muito bom. Eu acho que isso é você otimizar seu tempo, né? Então, normalmente, quando eu faço para o mês, já mapeio atividades que eu sei que são relevantes para aquele público. E às vezes é legal você pensar, enquanto gestor, que não é só um feriado, mas quais são os eventos ou quais são outras datas que para aquele público é relevante ou que você pode fazer alguma coisa que vai combinar com o seu produto, né? Então, por exemplo, para quem está na área da moda, né? Lojas de roupa, sapato, agora a gente entra nas sessões de premiações, né? Vai entrar o Grammy, Oscar, essas premiações mundiais. Eu posso usar esses eventos e colocar meu produto para falar de moda. Então, vocês viram tapete, sei lá, o tapete vermelho do Oscar só deu dourado. Gente, os destaques dourados que tem aqui na loja, isso. Você vai se sentir um tapete vermelho. Então, você tem que usar outras coisas que não só Páscoa, feriados, assim, que são só conhecidos, né? A gente tem outros meios de engajar que não são, às vezes, feriados ou datas de calendário. E haja criatividade, então. Haja criatividade, para trazer, captar esses insights, né? E trazer para dentro da ideia. E quando a gente fala de criatividade, normalmente as pessoas, mas eu não tenho ideia. Eu sei porque eu já passei por isso, às vezes, ainda mais quem trabalha com isso, você olhar o calendário e falar, não tem mais ideia, não sei mais o que postar. Muito é vocabulário. É o vocabulário que você vai desenvolvendo com leitura. Às vezes, assistindo um filme, você tem uma ideia. O que eu faço sempre assim, tive a ideia, eu vou e anoto. Eu anoto no celular, tipo, fazer um post assim, porque eu vou esquecer. Eu tenho certeza que eu vou esquecer. Então, eu vou anotando e eu aproveito os meus insights criativos. Então, quando eu tô me sentindo super criativa, eu falei, vou criar. Eu já crio 3, 4, 5. E deixo pronto, aproveitar aquele momento. Então, na hora que você ligar a lampadinha aí, fala assim, acendeu. Aproveita aquela hora e produz. E anota as ideias, porque a gente esquece mesmo. Legal. Ari, a gente tem visto nos últimos anos muita tecnologia, muita inteligência aplicada no processo de gerenciamento por trás das mídias, né? Então, assim, não é só postar, mas é toda uma tecnologia e inteligência aplicada para conseguir extrair informações e conseguir rentabilizar, conseguir tomar novas decisões ou melhores decisões. Queria que você comentasse um pouco sobre essa parte, né, que talvez não é tão visível para o público, sim, mas que acontece e é muito interessante e tem cada vez mais sido utilizado. Sim. A gente não pode
ainda mais aqui a gente está numa sala de futuros gestores, de futuros administradores, de futuros gerentes de processo que vão organizar tudo isso. A gente não pode esquecer da nossa era digital. E a tecnologia, ela se aplica a qualquer tipo de indústria. Então, quando a gente fala de mídia social, se você olhar, o Facebook, ele está classificado como uma indústria de tecnologia. O LinkedIn é tecnologia. Todas elas são tecnologia, elas são, né, organizadas por algoritmos. E por trás de um bom trabalho de mídia, existe muito dado, que eu acho que dado é o ouro do século XXI, né? Quem tem mais informação vai conseguir fazer essa manipulação de uma forma muito mais rápida. A gente tem aí falando de LGPD, de cuidado com o dado, acho que isso no Brasil ainda é muito incipiente, as pessoas ainda não entendem o que significa isso, né? O poder de manipulação que os dados podem gerar, podem dar para alguém. Mas hoje, numa boa estratégia, por exemplo, marcas maiores, elas costumam monitorar exatamente tudo que é falado a respeito delas, ou palavras-chave que são ditas a respeito do mercado que elas monitoram. Então, hoje a gente tem plataformas de inteligência artificial que entregam muita coisa. Por exemplo, se você postar no seu Twitter com o GPS ligado, o GPS do Twitter ele fica aberto. A gente consegue ver, inclusive, até que rua isso foi postado. Então, eu consigo saber aonde está tendo movimentações locais a respeito de determinado tema. E eu posso usar isso ao meu favor para alimentar minha timeline com conteúdos específicos para aquela região, com campanhas específicas para aquela região, e tudo isso é tecnologia. Então, hoje, por exemplo, uma marca que monitora tudo, ela vai conseguir saber aonde o público dela está, quais as palavras-chave que estão sendo elencadas nas conversas, quem está influenciando conversas, quais são os usuários que mais influenciam as pessoas, que mais causam ações. Tudo isso, através de inteligência artificial, é muito visível para as marcas, né? Principalmente para grandes marcas. Até agora, recentemente, você falou em Netflix algumas vezes, né? Saiu o documentário lá, o Dilema das Redes, né? Que Sim. Conta um pouquinho sobre o uso dos dados, né? Que a gente gera nas redes, querendo ou não, estando nas redes, você acaba gerando dados e esses algoritmos, eles trabalham a favor, né, das empresas, de quem está anunciando, e é interessante porque você faz uma pesquisa no Google sobre tênis, Nike, igual você falou. Não, vou ao All-Star, adoro All-Star também. Sim, né? Vai aparecer All-Star o resto da vida para você. Começa a aparecer All-Star no Facebook, no Instagram, onde você entrar aparece All-Star, né? Então, isso é uma inteligência, né, artificial ali acontecendo, uma leitura dos dados de cada usuário, e aí vai te disponibilizando, vai te impactando. A mídia digital, ao contrário da mídia offline, ela tem um poder de personalização muito grande de acordo com os dados. Então, por exemplo, se eu abrir meu Google agora e digitar Nike, para mim pode aparecer coisas completamente diferentes do que vai aparecer para você se você fazer a mesma coisa nesse momento na sua casa. Uhum. Por quê? Porque os algoritmos do Google, eles vão entender todo o meu histórico de navegação para mostrar aquilo que eu tenho mais tendência a clicar. E ele vai pegar todo o seu histórico de navegação e vai fazer o mesmo com você. Então, a gente acaba vivendo, e esse é um lado ruim, que são as bolhas, né? Você acaba vendo muito do que o seu próprio histórico diz. É difícil, às vezes, você furar a bolha. Você conseguir ver coisas diferentes, porque todo aquele algoritmo está feito para você. Né? Um teste simples é você abrir o Netflix de outra pessoa. Você vai ver, vai aparecer coisas que nunca você viu na vida. Você fala assim, nossa, isso aqui tem no Netflix porque é feito para aquela pessoa, né? A personalização é absurda. Isso é super interessante, relevante, e gestores, administradores precisam estar antenados e fazer uso, né? Conhecer um pouco mais, né? Talvez vai ter um profissional na empresa que vai ser vamos dizer assim, um expert nisso, mas ele precisa saber que isso existe, né? Isso existe, exatamente. E a construção da imagem organizacional, para a gente, última pergunta aqui, Ari, para a gente fechar, nosso tempo já está quase esgotando, se já não está esgotado, mas a construção da imagem organizacional é algo que leva bastante tempo, né? Então, você construir uma reputação, seja off ou principalmente online, leva tempo. Quais os cuidados, né, falando agora no âmbito institucional, no âmbito organizacional mesmo, a imagem da organização, quais os cuidados o gestor ou administrador, ou quem estiver operando, né, nas mídias, deve tomar cuidado ali para prosperar ou para fazer essa imagem realmente se manter e crescer?
é simples e complicado ao mesmo tempo. É simples porque a regra é, você precisa ressoar em qualquer tipo de canal os valores da sua marca. Eles têm que ressoar em todos os canais. Então, se eu vou na loja física e eu tenho um valor de acreditar na modernidade, na tecnologia, minha loja física tem que ter tecnologia. Na hora que eu entro na rede social, os meus conteúdos têm que ser super high-techs. Por quê? Porque está no meu valor, eu acredito em tecnologia. Se está no meu valor, e esses dias eu estava lendo os valores da Apple, que eles acreditam na simplicidade do design. Então, se você entrar no site da Apple, ele é super simples. Ele é preto e branco, tem alguns botões, e é isso. Você pegar um MacBook, ele é super simples, ele não tem tecla colorida, ele é super simples. Se você for numa loja Apple, ela é toda branca e cinza. Uhum. Só vai ter a maçã, não tem mais nada. É só os computadores em cima da mesa. Então, tem que ressoar esse valor, essas crenças. O que a marca tem que estar em todos os lugares. Então, se você é uma marca tradicional, você tem que ser tradicional em todos os lugares. Não adianta eu ser super tradicional numa loja física e aí lá na rede social eu falo com gíria. Não faz sentido. Fica uma coisa tipo um Frankenstein. Tipo, Você vai se adaptando de acordo com o valor e no final essa marca ela não é nada. Né? Ela tem que ser moderna. Se ela é moderna em todos os pontos. Se ela é tradicional em todos os pontos. Se ela acredita na diversidade, ela é diversa em todos os pontos. Né? Não tem como eu falar de diversidade e chegar na minha loja física e todos os meus funcionários são iguais. Então, ela tem que ressoar. Por isso que eu falo que é simples, ressoe os seus valores em todos os pontos de contato, mas é complicado porque às vezes você tem pontos de contato operados por outras pessoas, e aí você vem num processo organizacional, e para vocês, futuros administradores, gestores de processo, você vai colocar esses valores desde a sua contratação. Contratar pessoas que vão ressoar esses valores, né? Porque isso vai de todas as pessoas que formam a organização. Então, é simples, mas não significa que porque é simples é fácil. E é interessante porque assim, você leva muito tempo para construir uma imagem e para riscar a imagem é um post. É rápido. É um comentário, um post equivocado, atravessado, é motivo ali já de grande repercussão negativa. Infelizmente, sim, isso acontece. Infelizmente, porque as pessoas esquecem que há erros, né? Uhum. Você pode errar como ser humano. Eu não tenho orgulho de todas as coisas que eu falei já quando eu tinha 18 anos. Hoje eu falo, nossa, que idiota que eu fui. Mas a gente muda. E isso acontece com as marcas. Tem marcas que também vão mudar os seus valores, as suas crenças conforme o tempo passa. Acho que isso é uma discussão bem interessante que rola na internet hoje, a cultura do cancelamento, né? Uhum. Mas construir uma marca, construir essa comunicação, ela tem que ressoar isso o tempo todo. Você tem que lembrar, a gente não faz isso porque nós não somos assim, a gente faz isso porque nós somos assado, né? Isso tem que estar realmente no sangue ali, latente, na veia, o que a marca é, né? Legal. Ari, queria continuar aqui conversando com vocês, muito legal, uma verdadeira aula aí sobre mídias e estratégias de marketing, show de bola. Só tenho a te agradecer muito obrigada pelo seu convite, tempo. Eu que agradeço, que isso. Você está em São Paulo, né? Tô em São Paulo. Em São Paulo. Olha, o que a tecnologia nos permite, né? Isso. Legal, eu lembro quando eu convidei a Ariadne para gravar, ela falou, professor, tem que gravar essa semana porque eu estou indo para São Paulo, e aí se for gravar presencialmente já não vai dar. Eu falei, não, a gente grava de forma online, não tem problema. Que bom que deu certo, né? Nós somos super fãs de educação à distância. Legal. É isso aí. Ari, obrigado, então. Quer deixar um recado final aqui para os alunos, alguma dica para o nosso estudante? Acho que a maior dica para vocês estudem, gente. Não tem segredo. Não adianta a gente buscar que existe segredos miraculosos de sucesso e tal. E ter paciência e se dedicar, né? Realmente, a gente não consegue tirar as coisas daqui, colocar na cabeça. Então, entender que vocês vão ser... a gente tem essa palavra em inglês, né? O lifelong learning, que é você aprender continuamente sem parar. A faculdade é um ponto da sua vida. Ela vai te dar uma base fantástica. Dali você vai caminhar, e você não para mais se você quiser chegar no topo. Se você estiver contente na posição que você está, talvez não vai ser tão importante. Mas eu acredito que todo mundo que estuda está em busca de algo melhor. Então, vamos lá. Que legal. Ari, então, obrigado mais uma vez. Show de bola. Obrigado pela aula, né? Pela explanação, pelos exemplos aqui. Foi sensacional. Tenho certeza que para o nosso estudante, né, que nos acompanhou aqui também,
Foi possível aí tirar bastante aprendizado, tirar vários insights, ter outra visão sobre rede social e mídia digital, um outro conceito aí sendo construído para a gente usar isso de uma maneira mais estratégica dentro dos negócios. Então, muito obrigado. Obrigada. A você, nosso estudante que acompanhou aqui o nosso segundo episódio da Escola de Negócios, muito obrigado e fique atento aí que em breve lançaremos o terceiro episódio. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.